Olá pessoal, Rosa, Keline, Raíssa Medeiros, Elane, Ana Melo. Vamos começar já já, viu pessoal? Vou deixar o pessoal ir entrando, né? Então, os pacientes, os conhecidos, os futuros pacientes podem ir entrando para poder participar dessa live, que eu tenho certeza que vai ser uma live que vai motivar muita gente, vai esclarecer muitas pessoas a respeito de dúvidas, questões relacionadas ao pré e pós-operatório, porque o resultado de uma cirurgia nunca é somente o ato da cirurgia, o resultado dela somente. Na imensa maior parte das vezes, tudo que vem em volta, tanto antes quanto depois, isso acaba realmente fazendo toda a diferença no sucesso. Então, é aquilo que eu sempre digo para os pacientes: o resultado de uma cirurgia não é algo que se compra, na verdade é uma conquista. Então, esta conquista, ela é feita através de vários procedimentos e não estão todos eles necessariamente atrelados ao ato cirúrgico, ao cirurgião simplesmente. Por isso que é tão importante, a gente ter parceiros bons, confiáveis, pessoas que realmente podem contribuir e enriquecer o resultado das nossas cirurgias, ok, pessoal? Hoje nós teremos o privilégio de poder compartilhar esse momento com Dina Almeida. Dina é minha esposa, né? É quem coordena os trabalhos de estética, né, de pré e pós-operatório. Na verdade, nós temos uma jornada de 34 anos de caminhada e nós temos, na verdade, olha, já deve estar entrando em seguida. Opa! Estou tentando ver só direitinho como é que eu faço para ela entrar. Me ajuda aqui então, por gentileza aí. Nós temos uma jornada de 34 anos. Principalmente a gente começou com pós-operatório, pessoal. O pós-operatório, quando se iniciou isso lá em São Paulo. Olá, a Dina está no ar. Tudo bom, Dina? Oi. Nós começamos em São Paulo, né, quando, na verdade, os primeiros tratamentos de pós-operatório com drenagem linfática, naquela época, estavam chegando no Brasil, e a gente teve o privilégio de fazer parte desse momento histórico. Aquilo estava começando em São Paulo, nós estávamos em São Paulo, então a gente desenvolveu e teve acesso a todo esse know-how, e a gente trouxe isso para o Nordeste. Na verdade, nós somos a primeira clínica no Norte e Nordeste do Brasil que teve acesso e implantou essas técnicas do nosso pós-operatório, com isso enriquecendo e com isso fazendo com que os pacientes tivessem uma recuperação muito mais rápida, muito mais tranquila na sua fase de recém-operados. É isso, Dina? Com Boa noite, certeza. Dina. Boa noite para todos. Pessoal, é muito bom estar aqui. É um canal muito importante para poder a gente conseguir falar e colocar para as pessoas sobre o nosso trabalho e principalmente para poder esclarecer algumas dúvidas, que acho que é para esse o maior intuito que a gente faz aqui. Ok. Marco, a respeito do que você vinha falando, né, em relação ao pós-operatório, realmente já fazem mais de 30 anos ou cerca disso que começamos atrás, e realmente a nossa experiência mostra que esse cuidado ao longo do pré e do pós-operatório tem feito muita diferença em relação ao resultado de cada caso, de cada pessoa e das cirurgias em geral, independente de que grau de dificuldade ou não elas tenham. Realmente faz muita diferença, não É. Então, isso assim, realmente a gente viu que conforme a gente foi desenvolvendo essas técnicas, né, isso trouxeram muito mais conforto aos pacientes e também fizeram com que os pacientes se recuperassem mais rápido. Isso tudo dando mais confiança e mais segurança para que as pessoas realmente se submetessem à cirurgia. Naquela época ainda a cirurgia plástica tinha um certo tabu, as pessoas não tinham o fácil acesso que tem hoje. Hoje a cirurgia plástica é algo que realmente se tornou um serviço extremamente comum, onde as pessoas, elas desejam, elas vão atrás e tem muito acesso hoje em dia. Então, isso é um fato.
Vamos lá? Primeira pergunta, então, pessoal, nós selecionamos algumas perguntas, certo? E vamos começar, então, a discutir isso com vocês. Vocês têm um livre acesso para perguntarem, para poder participar. E eu peço para vocês que vão colocando o coraçãozinho aí para ir motivando a gente, a nossa conversa. Convidem os colegas de vocês, os amigos de vocês que estiverem online e vamos compartilhando esse momento, ok? Com Dina, certeza. então, vamos lá. A gente pode começar, a gente pode dividir, eu acho que em pré-operatório e pós-operatório. Essa conversa, pessoal, ela é longa, ela é muito rica, então vamos tentar transformar de uma forma mais didática. E provavelmente nós teremos que utilizar um segundo momento, a semana que vem, provavelmente, para a gente avançar mais em detalhes, porque são muitos equipamentos, são muitas técnicas e tecnologias que se utilizam. Então, a primeira pergunta é, o que é um pré-operatório? Eu vou te falar como cirurgião e eu te pergunto para ti, Dina, que coordena a MyMoment, que presta serviços amplos nessa área. O que é um pré-operatório, Dina? Diga aí, o que vocês podem contribuir para nossas cirurgias? O pré-operatório é todo aquele período em que a pessoa vai estar se preparando para a cirurgia. Isso pode acontecer alguns meses antes ou alguns dias antes da cirurgia. E de acordo com as necessidades e com a cirurgia que vai ser realizada, é que nós vamos programar o que é que vai poder ser feito para melhorar a qualidade do resultado da cirurgia ou, principalmente, melhorar o resultado em relação à cicatrização e à recuperação mais rápida, proporcionar uma cicatrização mais rápida. Então, o pré-operatório em si é toda a preparação necessária para que, na hora da cirurgia, o tecido esteja com a melhor qualidade possível, a pele esteja com a devida nutrição, hidratação e elasticidade para proporcionar uma melhora mais rápida no período de cicatrização e também para o período necessário para as reduções, quando é o caso de pessoas que estão um pouquinho acima do peso ou mesmo não estando muito acima do peso, seria mais interessante perder uns quilinhos ou melhorar a qualidade da gordura ou da circulação do local. Então, a gente faz todo um trabalho para que no ato da cirurgia o médico tenha mais facilidade na cirurgia e o paciente tenha mais qualidade na sua cicatrização. É mais ou menos isso. Pessoal, eu estou adorando ver esses coraçõezinhos aqui. Podem mandar muitos corações, apertar aí no aviãozinho, manda para o pessoal que vocês conhecem, chama as pessoas da tua família, teus amigos, porque aqui a gente tem um espaço para que todos democraticamente consigam fazer as perguntas e tentar, a gente vai estar sempre aqui disponível para poder responder. Ok, então assim, quer ver, pessoal? Qualquer paciente, dependendo da cirurgia, ela tem que fazer uma programação. Então, é aquilo que eu sempre digo, as cirurgias, elas não são um resultado que ele é comprado, que é negociado junto a um cirurgião plástico. Na verdade, é uma conquista. E é uma conquista onde há várias mãos, inclusive, onde a gente vai lançar mão de técnicas e tecnologias de outros parceiros para que eles possam preparar o paciente da melhor maneira possível. É claro que, por exemplo, se um paciente puder estar com peso ideal para fazer a sua cirurgia, perfeito. Mas muitas vezes os pacientes estão muito acima do que aquilo que seria o ideal. E o que acontece? A gente, na prática, não vai exigir aquele peso ideal para o paciente fazer um abdômen, ou uma lipoaspiração, ou uma cirurgia combinada. Por quê, pessoal? Porque muitas vezes isso pode se transformar num massacre psicológico. Imagina que uma pessoa vai ter que emagrecer 30 quilos, 35 quilos, isso muitas vezes maltrata psicológica e emocionalmente a pessoa. Então, a gente vai pedir sempre que o paciente se esforce para que reduza o máximo que puder e a gente pode lançar mão da nutricionista, dos equipamentos, dos tratamentos coadjuvantes para que eles possam ir preparando esse paciente da melhor maneira. Então, aí entram as várias mãos e os outros ramos da equipe que trabalham com a gente, para que a gente possa realmente oferecer o melhor resultado para aquele paciente. É por aí, Dina? É por aí, sim. A gente faz um trabalho em conjunto para poder ter um melhor resultado possível, não é isso? E é muito interessante, é muito importante, Dina, te interrompendo,
que quando a gente trabalha muito próximo, é legal que a gente troca a experiência, a gente discute o caso específico daquele paciente, porque muitas vezes o paciente pode responder de uma certa forma por uma estratégia, mas pode responder melhor por outra também. Aí, por isso que a gente tem que ter uma equipe muito sintonizada e não o paciente simplesmente estar solto, fazendo uma coisa em um determinado canto, outro em outro, totalmente de forma desconexa, porque esse tipo de integração, de informação, de discussão daquele caso em especial faz toda a diferença para o paciente. Isso é o que a gente tem certeza e convicção plena que vai ajudar a gente a fazer com que a gente consiga um resultado superior. Ok? Com certeza. Eu tenho Dina, aqui uma oi. pergunta que foi feita, certo? É assim, ó. Quais os procedimentos que são feitos, certo? Desculpe, o que é recomendado no pré-operatório? O que é que tu, como médico, recomenda normalmente que o pessoal faça no pré-operatório? Bom, isso tudo depende da conversa que a gente vai ter logo na primeira consulta com o paciente. A gente vai avaliar as questões emocionais e as questões físicas daquela pessoa. Se ela estiver desequilibrada, emocionalmente fragilizada, a gente vai ter que fortalecer isso. Por quê? Porque uma pessoa que estiver fragilizada, ela não deve entrar naquele momento num ato cirúrgico. Porque a cirurgia, ela gera um estresse, a pessoa tem que estar organizada internamente para poder superar da melhor maneira possível aquele período, que é um período que, com certeza, ele gera estresse, porque é um ato cirúrgico. O ato cirúrgico é uma agressão programada para que a gente obtenha um resultado. Então, se eu precisar, eu lanço mão de técnicas, ou então de um psicólogo, ou então de algum membro da equipe que possa também me colaborar, me ajudar a reestruturar, ajudar aquela pessoa a se reestruturar e se fortalecer. Bom, se a pessoa tiver com celulite, com flacidez, né, tiver com excesso de tecido localizado, nem sempre a cirurgia consegue, e normalmente, dependendo do grau dessas coisas, a cirurgia isoladamente, ela não consegue atingir todas as expectativas do paciente. Então, aí, nesse caso, a gente vai deixar o paciente muito consciente das limitações do caso e das técnicas que vão ser utilizadas naquela cirurgia proposta para o paciente. Porque muitas vezes o paciente, ele cria uma fantasia relacionada à cirurgia plástica. E eles, às vezes, até perguntam, mas, doutor, isso não é uma plástica? Como se uma plástica fosse qualquer milagre que pudesse reverter tudo em torno da situação daquela pessoa especificamente, né? É Oi. comum a gente ouvir isso sempre que vai fazer, mas eu vou fazer a plástica. E então, por que eu tenho que fazer, ou eu vou precisar? Eu não vou mais precisar de mais nada. Eu vou fazer uma lipo, não preciso de mais nada. Isso é uma das perguntas e uma das questões que sempre são, assim, repetidas por diversas pessoas. É uma das dúvidas. Eu vou fazer uma plástica e então, por que eu teria que cuidar da pele? Por quê? Porque a plástica não trata celulite. Porque a plástica não vai retirar todo o excesso de flacidez que a pessoa tem em volta da cirurgia. Então, imagina que uma plástica abdominal, por exemplo, ela tem os flancos, ela tem a área do pneuzinho dela, que está em continuidade com as costas, ela está em continuidade com as coxas, e isso não vai sumir, isso não vai magicamente desaparecer enquanto ela fez uma cirurgia somente de abdômen. Certo? As cirurgias, de uma maneira geral, elas tiram o excesso e reposicionam. Agora, celulite, excesso de flacidez, gorduras localizadas em volta da área que vai ser operada, isso normalmente não vai ser alterado, pessoal. Vão precisar de tratamentos complementares. Então, essa consciência, essa noção da realidade é fundamental. Por isso que eu sempre digo, nós temos que estabelecer um programa, um processo, onde vai ter um antes da cirurgia, a cirurgia, e vai ter um depois da cirurgia. E algumas vezes, dependendo até do que seja, da intenção ou da proposta, talvez até uma outra cirurgia complementar. Porque também, como eu já falei em outros vídeos aqui, não é legal, não é nem um pouco interessante fazer uma mega cirurgia de horas e mais horas e mais horas, principalmente se a pessoa tiver de 50 anos em diante. A gente tem que ter coerência, prudência e saber os limites da técnica e daquele ato cirúrgico e do caso do paciente. E deixar isso muito claro antes, sabendo que a gente está ali para ajudar, ok? Procurando sempre reduzir o máximo que puder os riscos.
Porque todo procedimento tem risco. Os procedimentos estéticos, uma manicure, uma cirurgia, andar de carro na rua, enfim. Todos os eventos da vida, eles têm algum grau de risco associado, né, por coisas até muitas vezes inesperadas. Isso é muito importante. Então, é isso que nós temos que frisar. Ok, Dina? Ok, é que o pessoal estava perguntando assim, ó, em relação ao tempo, quanto tempo devo iniciar um tratamento pré-operatório antes de fazer minha cirurgia? Meus parabéns aí, Thomas, Alexson, eu vi que entrou, né? Tiago Gonçalves, um abraço para vocês, né? Ah, eu vi E, a Vera dizendo que vai estar lá na My Moment amanhã. Muito bem, legal. Vera, eu sei que você já está se cuidando. Certo. Então, assim, pessoal, voltando à pergunta, isso tudo vai depender da real necessidade. Por exemplo, uma cirurgia de face. A paciente chega e diz assim: eu quero me operar rápido, doutor, por conta das minhas férias, por conta de uma viagem ou de qualquer situação familiar dela. A gente vai preparar minimamente que seja, nem que seja 1 ou 2 semanas antes, para que estimular essa pele, para que na hora de fazer a cirurgia, até na hora de tracionar, eu tenha uma elasticidade melhor, mais correta disso. E a microcirculação mais estimulada, porque isso é uma coisa que vai me ajudar no trânsito e no pós-operatório. Agora, vão ter casos de pessoas que eu vou fazer uma programação de meses antes da cirurgia. Então, a pessoa tem muita celulite, tem muita flacidez, tem uma desarmonia hormonal, de maneira que ela acaba tendo uma série de sequelas e achados no seu exame físico. O que a gente vai fazer? A gente vai ter que organizar essa pessoa, né? Eu vou ter que diminuir o máximo que eu puder a celulite dela, a flacidez dela, eu tenho que melhorar os aspectos nutricionais dela. Vocês têm que imaginar que uma pessoa que vai ser operada, ela vai ser agredida cirurgicamente, então ela tem que estar com a imunidade e a nutrição muito alta. Para quê? Para cicatrizar bem, para não passar por nenhum processo de infecção, de inflamação de pontos, para que seja tudo muito tranquilo e muito rápido. Exato, eu complementaria aí em relação à pergunta, Marca, é o seguinte: o tempo necessário no pré-operatório vai depender do que é que a pessoa precisa. Numa face, vai precisar de no mínimo 15 dias antes para conseguir o mínimo de preparação. O ideal, normalmente, são 30 dias, né? E em relação à questão corporal, aí entra a celulite, entrar um pouco mais de emagrecimento ou alguma gordura localizada, seria pelo menos uns 30 a 60 dias antes, para que a gente tivesse tempo suficiente de reestruturar a questão metabólica local e a questão circulatória, que é o principal agente aí que a gente precisa para se ter uma recuperação mais rápida, né? Para que a cicatrização se dê mais rápido. Então, e o paciente fumante, como é que a gente faz? Eu sempre peço para que o paciente fumante, ou então um paciente que tem membros da família que fumam, e às vezes é na sala, às vezes é na cozinha, dentro da casa, onde a pessoa entra e ela tem contato, ela respira aquele ar que tem resquício de fumaça de cigarro, eu sempre peço para que esse paciente pare totalmente 30 dias antes de fumar. O corpo dela tem que estar limpo, né, de cigarro, né, de fumaça de cigarro, porque a nicotina, ela fecha os vasos, a nicotina diminui a circulação. E daí o paciente muitas vezes pergunta assim para a gente: doutor, mas eu já me operei, não tive nenhum problema de cicatrização. E na plástica, por que eu teria? Pessoal, porque na plástica tem descolamento de tecido. Se eu vou operar a vesícula ou um apendicite, por exemplo, que eu só corto e entro para dentro do abdômen da pessoa, é uma coisa. Na plástica eu tenho descolamento. Então, existe uma redução de circulação daquela região, porque a circulação está sendo cortada para se poder fazer o avanço dos tecidos. Então, a gente precisa tirar 100% do cigarro antes. Isso também vem nos preparativos. Eu não posso simplesmente dizer: pare o cigarro, se opere amanhã. Não, porque existem resquícios de nicotina no organismo que vão levar alguns dias para serem depurados. Ok, pessoal? E mais, Dina? Perguntas? Exato. É assim, ó, em relação à questão, é possível adiar a cirurgia em função de algum tratamento? Assim, Sim. o tratamento, o que eu entendi da pergunta alguns tratamentos adiam ou deixam a cirurgia para acontecer de forma mais tardia? Sim, existe de tudo. Na verdade,
muitas vezes se consegue adiar, se consegue postergar uma cirurgia, certo? Porque o paciente tem a necessidade, inclusive, daqueles tratamentos, outras vezes porque ele tem uma resposta tão boa àquele tratamento facial, por exemplo, ele melhora a tez da pele, ele melhora a saúde da pele. Com os tratamentos pré-operatórios, ele pode estimular tanto essa pele que a pessoa fica tão motivada a ponto de retardar uma cirurgia. E aí a gente pode entrar com todos os trabalhos, os procedimentos não cirúrgicos, porque existem os tratamentos faciais, existem os preenchimentos, existe a toxina botulínica, existe dentro dos tratamentos faciais um mundo de possibilidades, com fios de tração, com estímulo com bioestimulação, existem os preenchedores, existem os bioestimuladores, existe a toxina botulínica para diminuir a mímica. Então, quer dizer, tem pessoas que a gente consegue retardar. Assim como tem pessoas também que não podem se operar por algum motivo, seja por questões físicas, seja por questão de medo, seja por questão financeira, seja por questão de tempo, enfim, são muitas as variantes. E aí a gente consegue realmente dar um bom resultado para aquela pessoa, de maneira que ela fica satisfeita e ela consegue postergar. Vai depender de caso a caso. Ok? Olha, complementando, Tiara está dizendo aqui que adorou o procedimento, ela está terminando, acho que foi hoje que ela terminou o pós-operatório, pelo menos esse primeiro mês, que é o que a gente mais cuida, e a gente fica muito feliz de receber esse tipo de feedback, de dizer que adorou, e graças a Deus, o nosso trabalho lá ele é feito para poder os clientes terem a melhor experiência possível. Complementando, Marca, em relação a essa questão, eu quero lembrar, estava lembrando aqui alguns casos, mas um em especial, certo? Do qual eu me lembro que a pessoa queria fazer uma cirurgia de face e, infelizmente, ela não tinha condições. Infelizmente, uma cirurgia de face é das cirurgias plásticas a mais, eu posso falar, mais delicada, a mais minuciosa e, consequentemente, também é a mais cara. E nós propusemos, ela veio do consultório com a indicação de fazer um tratamento para poder ter esse resultado. E depois de 2 meses de tratamento, ela disse: olha, realmente a minha cirurgia hoje eu vou ter tempo suficiente de fazer a minha poupança para fazer a cirurgia mais tarde, porque eu não estava preparada e tinha ficado realmente um pouco frustrada. E, no entanto, 1 ano e meio ou 2 depois, ela chegou a fazer a cirurgia. Você se lembra bem dessa paciente? E isso foi Perfeitamente. muito bom, muito gratificante, porque essa pessoa, além de ter tido um ganho em relação ao que foi oferecido, ela pôde fazer também a sua cirurgia com muito mais consciência um tempo depois, quando foi possível. Joel, um abraço para ti, Joel. Eu tô vendo aí que tu acabaste de entrar. Um abração para ti. Isso é verdade, pessoal. E é legal porque, assim, quando o paciente vem procurando um determinado resultado, solicitando a ajuda da gente, de uma equipe bem especializada, a gente, dentro da realidade daquela pessoa, a gente vai trilhando o caminho. Por isso que os caminhos são sempre diferentes, de A, de B, de C, porque os pacientes vão ter que trazer os ingredientes deles e a gente vai dando um ritmo técnico. E esse caminho vai variar de pessoa para pessoa. Por isso que nunca dá para se comparar fulano com ciclano, com beltrano, isso não existe, pessoal. Então, por isso que as abordagens são muito individualizadas, isso é muito importante, ok? Dina, uma pergunta para ti, que eu tenho aqui, que foi selecionada, certo? Quais são os tratamentos feitos no pré-operatório? Diga aí, dá uma ideia para o pessoal. Tratamentos feitos no pré-operatório. Gente, assim, ó, tudo o que existe, ou quase tudo, tudo não, mas quase tudo que existe na área de estética pode ser utilizado como ferramenta de preparação para uma cirurgia. Mas os principais são, a nível de rosto, os tratamentos que vão trabalhar o básico, limpeza de pele, que é necessário antes de qualquer procedimento. Olha, pensa numa cirurgia de nariz. Depois a pessoa tem curativo, tem toda a oleosidade que existe naturalmente no nariz. E aí o que é que vai acontecer? Se ela não faz sequer uma limpeza de pele para remover aquela sujidade, aquele excesso de gordurinhas que existem. Então vão desde uma simples limpeza de pele, a necessidade de melhorar a qualidade da pele,
certo? Há os tratamentos que são considerados como liftings, que são os tratamentos para melhorar a flacidez da pele, os tratamentos que vão estimular a área metabólica. O metabolismo da pele, muitas vezes, da pessoa um pouco mais, tem um pouco mais de idade, já está mais lento. Então, já apresenta desidratação, já apresenta déficit no sentido de colágeno, de fibras elásticas, e a gente tem como, com tratamentos e com equipamentos, tipo a radiofrequência, tipo um tratamento a nível de LED, que hoje em dia tem muito bom estímulo para a pele, a gente consegue dar uma regenerada e recuperada nessa pele. Então, para o rosto, desde uma simples limpeza de pele até os tratamentos que vão, inclusive até com laser também, né, que tem fazem resurface e tudo mais. E no corpo, os tratamentos de redução, principalmente porque os tratamentos de redução vão estar sempre focados em circulação. Todo tratamento de redução corporal, ele está focado em circulação, em aumentar a circulação, estimular a circulação e recuperar a circulação linfática no sentido de retorno de todas as toxinas, líquidos, impurezas que a gente vai acumulando. E aí a gente vê aquelas bolotinhas de celulite, a gente vê aquele culote mais compactado, às vezes dolorido. Isso tudo são coisas que a gente pode fazer antes da cirurgia, são técnicas que são utilizadas, o ultrassom com uma potência mais estruturada para a redução da celulite e da gordura localizada. O Torken, que é um equipamento de onda eletromagnética, que aí sim faz um contato interno, faz um estímulo interno muito grande, e tem várias possibilidades, certo? De acordo com cada caso, é que a gente tem que analisar e ver quais são as condições daquele corpo, daquele organismo, e ver o que seria mais indicado. Assim, quer ver? Eu vou propor o seguinte, ó, como na verdade o tema é muito amplo e a gente vai ter que discutir algumas possibilidades em termos de tecnologia. Vamos deixar para entrar em detalhes de tecnologia na semana que vem. Vamos responder as coisas mais genéricas para a gente se situar e situar as pessoas melhor, de uma maneira melhor hoje, ok? Então, assim, quer ver? Ó, tem uma pergunta de um paciente que é o seguinte: drenagem linfática emagrece? Né? Eu posso te responder como médico e tu me responde também com essa parte da estética, com a parte da Maimonides. Então, tu quer começar ou começo eu? Pode começar. Tá. Pessoal, drenagem linfática é muito interessante porque os pacientes chegam no consultório dizendo assim: mas doutor, eu estou fazendo drenagem linfática com aquela intenção de reduzir gordura localizada. Pessoal, a drenagem linfática não emagrece ninguém. Se a pessoa tiver um problema de microcirculação, de drenagem linfática, de líquido acumulado, ela vai ajudar a sair aquele líquido que está acumulado no tecido. Realmente ela vai ter uma diminuição de espessura. Mas aquilo não é emagrecimento. Na verdade, ela está desinchando, entre aspas, certo? O edema está reduzido. Então, é por aí. E tu, Dina? A drenagem linfática, ela é uma das ferramentas, uma das técnicas utilizadas para ajudar na excreção dos líquidos, das toxinas, daquele edema que fica, tanto no caso de pessoas que estão um pouco mais acima do peso, como também no caso na cirurgia, da parte de edema pós-cirúrgico, mas a drenagem linfática por si, ela não emagrece. O grande efeito da drenagem linfática, e aí sim pode se colocar como um mérito realmente, se for muito bem feita, é a de ajudar em todo o sistema circulatório, no sistema venoso e no sistema linfático, a excretar, que seria colocar para fora, filtrado, colocado através da urina, todo o líquido que a pessoa vem retendo, certo? E várias toxinas também. Então, a função da drenagem linfática é ajudar ao organismo a expelir
o que tem de excesso, mas não necessariamente a gordura, como muitas vezes as pessoas acham que fazendo drenagem linfática, ela vai estar jogando fora a gordura. Em geral, isso está muito mais associado aos líquidos do que literalmente à gordura. Perfeito. Agora eu te pergunto o seguinte: massagem, é uma massagem a drenagem linfática? A drenagem linfática é uma técnica de massagem, é uma técnica diferenciada que ela visa estimular toda a cadeia linfática. O que é a cadeia linfática? Ela é aquela circulação mais periférica ou mesmo interna que vai trabalhar fora dos vasos. Nós temos o sangue, que vai trabalhar, o sangue vai correr nas veias, nos vasos, nas artérias e tudo mais, e temos na extremidade desse conjunto na circulação, a circulação linfática. Então, a circulação linfática é tudo o que existe no que se chama interstício, entre as células. Então, é líquido, é toxina, são aquelas pessoas que mantêm ou retêm mais líquido e se sentem mais inchadas, com mais edema. Então, a drenagem linfática é uma massagem que ajuda esta área do corpo a funcionar, que seria esse sistema a funcionar, que é o sistema linfático, a jogar dessa parte mais periférica para dentro da circulação, que seria venosa, para a partir daí ser excretado, filtrado pelo rim e excretado todas as toxinas. Acho que está muito bem colocado, certo? É exatamente isso. Só que muita gente acha que qualquer massagem é uma drenagem linfática. Infelizmente, a gente vê que algumas pessoas se operam e vão fazer drenagem linfática, entre aspas, com pessoas não habilitadas em serviços duvidosos. Daí o que acontece? Muitas vezes a pessoa faz uma antidrenagem linfática. E eu já vi paciente estragar a cirurgia porque fez uma antidrenagem. Na verdade, ela fez uma massagem qualquer, acabou acumulando até mais líquido, traumatizando mais o tecido. Então, qual é a mensagem? A mensagem é que drenagem linfática pós-operatória tem que fazer com gente habilitada. Dizer simplesmente que fez esse curso ou aquilo é insuficiente, pessoal. Na verdade, a gente tem que saber quem é que tem o treinamento adequado, correto, para fazer a coisa certa, porque tem um sentido correto, tem uma sequência correta. Então, quer dizer, não é qualquer massagem, certo? Eu acho que essa é a grande mensagem. Quer complementar, Dina? Como existem em várias áreas, um mito sobre a drenagem linfática ou foi difundido os efeitos da drenagem linfática, que já não é de hoje, o real efeito que ela proporciona. E o que acontece muitas vezes é que, de forma leiga, algumas pessoas acham ou acreditam ou são levadas a acreditar que estão realizando um procedimento de drenagem linfática. E, infelizmente, na questão do pós-operatório, isso pode ser, inclusive, nocivo para a cirurgia, certo? Já vi isso algumas vezes. Tem muita gente que chega e diz assim, olha, eu estou fazendo drenagem linfática, e você vai examinar e a pessoa está cheia de marca roxa. E digo, vem cá, como era essa massagem? Como era isso que estava sendo feita? E não é absolutamente nada e não tem nada a ver com drenagem linfática que a pessoa está fazendo. Está fazendo uma massagem de amassamentos e de proporções, inclusive, inadequadas. Já aconteceu, sim, da gente pegar pacientes em pós-operatório que tiveram problemas reais por conta de pseudotécnicas de drenagem linfática. Então, assim, o paciente tem que ter muito cuidado. Hoje em dia, na internet, se tem muita informação, então é importante que ele se instrua para entender que a drenagem linfática é sim uma massagem, mas não tem absolutamente nada a ver com aquela massagem de me amassa aqui, me esprema para poder tirar o que eu tenho de gordura ou de líquido ou do que for. A drenagem linfática é uma técnica muito difundida pelo professor Leduc e outros que vieram em seguida também. E essa técnica, ela é muito específica, ela é superficial, ela não é uma massagem onde a pessoa é amassada, espremida ou feito movimentos com excessos de pressão.
Então, às vezes os pacientes ou as clientes acham que o que está sendo feito é um aliso. Não é. A drenagem linfática ela tem o seu fim e tem o seu ponto de ação. Outras massagens podem ter outros movimentos, mas a drenagem linfática é muito específica e é muito importante que as pessoas entendam isso. Dina, qual a diferença entre a manual e a mecânica? Porque muitas pessoas acham que se tiver um equipamento que vai ter um efeito bem superior. Explica pra gente essa diferença. É assim, ó, a drenagem manual é aquela que é feita com bombeamento na área onde tem gânglios linfáticos, certo? Quais são essas áreas? São as áreas, por exemplo, da linha aqui, pescoço, clavícula, região próxima da axila, na área baixa, da cintura para baixo, onde a gente tem a região inguinal, certo? E após esse bombeamento, esse estímulo dos gânglios linfáticos, são feitos movimentos específicos para ajudar na drenagem. São deslizamentos, são estímulos para retorno da circulação linfática. Com o equipamento, o que normalmente é feito, um equipamento elétrico, é um estímulo que vai a nível muscular sequenciado, ou seja, se colocam plaquinhas aonde o equipamento ele dá um estímulo através de uma corrente e esse estímulo vem, por exemplo, venha do joelho, no meio da coxa, na região mais superior, até chegar à região inguinal. Se for no braço, seguindo a sequência na direção da mão até a chegada da axila. E existe essa técnica ela é interessante, mas ela não é tão eficiente. E existe uma técnica que é muito boa, que se chama pressoterapia, um equipamento fantástico, que ele abraça o corpo inteiro, que é o que a mão, por mais que seja bem treinada, não vai conseguir. Uma mão ou as duas mãos, uma drenagem, não vão conseguir abraçar uma coxa inteira para poder fazer com que o retorno seja efetivado. Então, a pressoterapia, ela faz isso. É uma bota que ela vem desde os pés, vão inflando e fazendo o retorno linfático e venoso também até o abdômen e dos braços até o retorno do abdômen. Eu adoro pressoterapia. Que é onde tem a veia cava, que vai fazer a ligação da circulação para o retorno e excreção. Isso daí são as 3 técnicas diferentes de drenagem linfática, certo? Agora, muita gente tem medo de fazer drenagem pós-operatória, achando que vai doer. Vão fazer uma massagem na minha área cirúrgica. Explica isso melhor para a gente, porque na verdade isso é uma grande fantasia, né? Exatamente o oposto. As pessoas normalmente chegam com essa dúvida. Olha, o senhor vai me mandar fazer o doutor me mandou fazer uma massagem. Por quê? Porque às vezes vêm ressabiadas por conta de algumas experiências. Experiências que foram feitas em função de massagens que vão Olha o Thomas escrevendo ali, ó, não dói. Coisas maravilhosas. Oi, Thomas. De coisas que massagens que vão desde uma sensação boa até quase uma surra, aonde a pessoa fica toda dolorida. Então, como numa cirurgia em que muitas vezes uma mama está inchada, com as cicatrizes ainda com pontos, uma pessoa vai tocar e vai fazer uma massagem. E se a pessoa remete a essa experiência de uma massagem abrupta, com força, com pressão excessiva, é óbvio que a pessoa vai ter medo, mas não. A drenagem linfática é algo que vai causar alívio. Nós sempre perguntamos para o cliente no primeiro dia de tratamento: o que é que você sentiu? Como é que você dormiu? Os relatos são maravilhosos. As pessoas dizem: eu consegui dormir pela primeira vez bem depois que eu fiz a cirurgia, depois do primeiro dia que eu fiz a minha drenagem, depois do primeiro dia que eu vim fazer o pós-operatório. As pessoas relatam: olha, como eu me senti aliviado. Então, o tratamento pós-operatório, que inclui também a drenagem linfática, ele é um tratamento que vai ajudar a recuperação da pessoa, e não o contrário.
Então não precisa ter medo, porque não é para doer, não é para poder deixar machucado, não é para poder deixar mais roxo. É para poder tirar o edema, é para poder fazer com que a pessoa fique mais aliviada e principalmente é para ativar a circulação periférica e estimular todo o processo circulatório para que a cicatrização se complete e fique só aquela linhazinha assim, bem fininha que ninguém nem vai ver depois. Normalmente a gente começa em torno do sexto, sétimo, do quinto até o sétimo dia pós-operatório, pessoal, é a época ideal para a gente começar uma drenagem pós-operatória, e não 1 ou 2 dias depois, de 5 a 7. E o intervalo normal, explica para a gente, Dina, como é que é o intervalo entre uma Olha, sessão e outra. a Dani está aqui ó, falando também que amava os dias que ela ia fazer a drenagem. Isso é que é importante, que é bom que a pessoa se sinta confortável, ainda mais depois de uma cirurgia, em ir fazer seu tratamento e saber que de lá ela vai sair melhor do que chegou. Obrigada, Dani, pelo retorno. E para todo mundo também que está mandando as mensagens aqui, que a gente não consegue nem ler, que vão passando um monte assim. Em Legal. relação ao pós-operatório em si, a recuperação da primeira semana, ela é normalmente mais de recolhimento. Então, o paciente normalmente vai ficar em casa e vai na clínica só fazer o curativo. Após a primeira semana de cirurgia, é liberado em geral para se fazer o pós-operatório. Alguns poucos casos um pouco antes. Isso muito visto, com muito cuidado. Mas, em geral, com uma semana, as pessoas vão. Guilmar, beijo Qualquer para ti também, interrompendo, Dina, que eu estou vendo mensagem de Guilmar lá de Portugal. Legal, beijo para ti. Ok. É assim, qualquer pessoa pode fazer pós-operatório e fazer a drenagem linfática todos os dias. Não existe uma contraindicação. Nós normalmente recomendamos fazer dia sim, dia não, por alguns motivos. Um deles é o deslocamento da pessoa. O outro é, em alguns casos de cirurgias maiores, com cicatrizes maiores, como é o caso de um abdômen, como é o caso de uma mama, então que a pessoa tem que tirar e repor os curativos, então a gente recomenda fazer dia sim, dia não. Mas não existe nenhuma contraindicação para que se faça todos os dias, se assim o cliente puder, ou se a gente achar que é necessário, se a gente vir que está com muito edema e que pode ajudar mais. Dina, a gente já está passando um pouquinho de 40 minutos, a gente já está na hora de ir encerrando hoje. Passa muito rápido, né? Então, última pergunta, tá? Que fizeram aqui. Emagreci 10 quilos depois da cirurgia de abdômen e lipo. Fiquei com flacidez nas costas. O que devo fazer? Dá uma pincelada de possibilidade de tratamento saindo pós-operatório. Eu vou falar da É, parte cirúrgica. alguém disse aqui ó, que há relatos de que a primeira sessão de pós-operatória é tensa. É tensa até chegar lá e ver que só sofreu por antecipação e depois vai relaxar e vai, com certeza, a grande maioria vai com muito prazer para o pós-operatório. É Certo? prazeroso. Em relação. Desculpa, me perdi aqui na sua pergunta. Tá. A pessoa emagreceu 10 quilos depois de um abdômen com lipo, certo? Ficou com flacidez nas costas. Ela pergunta o que ela pode fazer. O que ela pode fazer a nível de estética? Em geral, a gente tem que fazer uma avaliação, mas lembrando que aquela pele das costas ela não pode ser cirurgiada, ou seja, ela não pode ser cortada. Você não pode ter uma cicatriz atravessando as costas. Então, o que a gente tem normalmente de arsenal para isso chama-se radiofrequência. Aí a gente vai trabalhar, às vezes, celulite também tem gordura, às vezes, por mais que emagreça, ainda tem gordura, e a gente vai trabalhar com produtos cosméticos específicos, porque muita gente acha que qualquer produto serve. E não é assim. Existem produtos que têm a sua finalidade que realmente funcionam. E isso só se consegue com uma indicação profissional e, de preferência, com um produto que já tenha sido usado, testado e retestado e aprovado, visto por vários clientes. Então, a gente tem isso. Tem produtos que se usa há muito tempo e que se sabe do resultado que ele proporciona. Então, com relação a isso daí, é necessário uma avaliação, mas sim, existe como melhorar essa condição da flacidez. Então, assim, ó, é muito importante, pessoal, que
se o paciente ele tem bastante flacidez, e muitas vezes é uma questão de genética também, às vezes não é só questão de emagrecimento, né? Então, claro que nessas situações é mais limitante, né, em termos de ganho. Mas a gente tem utilizado produtos maravilhosos em termos de retração de pele. Muitas vezes a gente começa a achar antes da cirurgia. Uma cirurgia de mama, muitas vezes eu indico antes para usar nas costas, às vezes na face interna do braço ou da coxa, e com resultados realmente bem entusiasmantes. Isso é um fato. Do ponto de vista cirúrgico, se a pessoa também quiser, a gente pode fazer uma lipo a laser. O laser ele retrai muito mais a pele. Então, isso é uma possibilidade técnica cirúrgica que tem ajudado muito nos resultados, principalmente para quem tem muita flacidez. Paciente pós-gastroplastia, pós-bariátricas, ou que emagreceram muito, ou que tem uma genética de pele muito flácida. Então, aí a gente associa. A gente pode associar a lipolaser, por exemplo, produtos antes e depois da cirurgia, além dos tratamentos que Dina está falando, radiofrequência, etc. Ok? Pessoal, eu acho que a gente tem que ir parando por hoje, né? Porque a proposta inicial são em torno de Ainda 30 tem muito minutos. assunto, né? A gente, com certeza, vai continuar semana que vem. Então, eu convido para vocês, porque a gente vai entrar em aspectos mais técnicos, ok? Vamos falar mais sobre equipamentos, sobre tecnologias e como ajudar no antes e no depois. Hoje, a gente começou a situar vocês nessa questão de programa, de projeto para cada caso, lançando mão de atitudes antes da cirurgia, a cirurgia e depois da cirurgia. O que fazer para recuperar esse paciente e tornar ele socialmente mais apto, né, de uma forma mais precoce possível. Então, quero agradecer demais a presença de vocês. Dina, obrigado aí, eu acho que foi muito feliz pelos esclarecimentos, né? Afinal de contas, a tua expertise aí faz toda a diferença para a nossa equipe, né? A My Moment é o que é, graças ao teu trabalho e da tua equipe, né? Então, parabéns. E, assim, é o nosso braço direito e esquerdo que tem nos ajudado a construir belos resultados e deixar vocês mais felizes e mais satisfeitos. Pessoal, obrigado. Uma boa noite a todos e a semana que vem tem mais. Dina, está despedida. Muito grata pela participação de todos, certo? Grata a você também, Marco, que com certeza essa parceria já de mais de 30 anos só vem evoluindo e graças a Deus a gente tem conseguido levar bons resultados e coisas boas para as pessoas. Semana que vem a gente vai poder responder mais perguntas e, sinceramente, eu acho que vocês todos que nos abraçam, que nos acolhem, são o significado de toda a evolução desse trabalho. Então, só temos a agradecer e convidá-los a conhecer a My Moment, que é a nossa nova casa, que fica ali no novo prédio, que é o Manhattan Business Inn, no Tirol. Tudo feito e pensado especialmente para você. Tem a nova clínica Marco Almeida e acima tem a My Moment. Pessoal, o meu convite fica aqui durante a semana. Passem, conheçam, porque com certeza foi feito para todos vocês. Obrigado por tudo e até a semana que vem. Tchau, pessoal. Até lá. Tchau, pessoal. Vamos fazer aquele print, Marco, antes de terminar? Todo mundo sorrindo, encaminhando para que printar e publicar no seu story. É isso que meu filho falou, viu, gente? Então tá, um abraço e vamos Printem, pessoal, printem e publiquem no stories de vocês, ok? A gente conta com isso e agradece muito. Um abraço.